Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Desta noite eu estou batendo um papo com um dos homens fortes de Orleir Cameli em seu governo, o líder do governo nos anos de 1997 e 98, o ex-deputado Luiz Garcia, amigo pessoal de Orleir Cameli. Deputado, no bloco anterior, eu perguntei ao senhor sobre um dos momentos mais difíceis do governo Orleir, a apreensão de um Boeing 727 em São Paulo, carregado de equipamentos e que foi divulgado na grande imprensa nacional como contrabando. O equipamento ficou apreendido, a aeronave ficou apreendida e o nome de Orleir foi lançado na lama. Como foi aquele momento? O que aconteceu? Como foi o baque para Orleir de ter seu nome divulgado na grande imprensa nacional, na imprensa local? Como foi aquele momento? Veja como Deus é bom. Você é evangélico. Nós somos cristãos, os católicos, nós somos cristãos. Sim. E Deus é muito bom. Você, quando fez a pergunta, Deus iluminou a minha mente. Todo o transporte que o Orleir fez, todo o tráfico que ele fez para a região amazônica... Traficou. Todo o tráfico que diz que ele... condenavam ele como traficante. Como traficante, sim. Todo o tráfico que ele fez para Cruzeiro do Sul e para o Acre foi para beneficiar o povo daqui. Vou te dizer, tráfico de medicamento que ele trazia da Holanda para dar para a população pobre que não tinha como comprar. Foi o único governo que fez isso. Mas esse foi legal, porque foi... Mas eu não acredito, conheço a família Cameli, conheço o seu Marmude, os seus princípios, conhecia o seu Marmude, conheço Dona Marieta, conheço o Eládio, conheço o Chiquinho, que é casado com a prima da minha esposa, da Dalva, conheço a família todinha, conheço o Gladson, e eu posso te afirmar uma coisa, nenhum deles cresceram com tráfico de nada, a não ser do sacrifício, do suor do seu rosto e do esforço de trabalho que eles tinham. Se eles receberam benécia de governo na época da Revolução, foi porque tiveram a oportunidade de fazer clareiras na Amazônia tudinho e souberam aproveitar a oportunidade. E o tráfico que o Orleir pode ter feito para o Acre foi de benefício para a população pobre. Tráfico poderá existir por maldade de algumas pessoas que o perseguiram e botaram mais de 43 processos em cima da vida dele, para maltratá-lo, para espizinhá-lo e para julgá-lo de forma indecente e injusta. Nenhum desses processos prosperou e nenhum dia de punição ou de cadeia foi condenado Orleir Messias Cameli, que há poucos instantes foi enterrado em Cruzeiro do Sul. Qual foi o processo daquele Boeing e aqueles equipamentos? O que era aquilo, então? Maldade política. Aquele Boeing foi adquirido, foi uma compra, o que foi? A família Cameli pode ter adquirido o Boeing. Pode ter comprado no leasing aquele Boeing. O Orleir pode ter adquirido. Mas eu tenho consciência do que eu estou te afirmando aqui. Jamais ele trafegaria qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de material ilícito para o Acre ou para o Brasil. A armação existe em qualquer situação, em qualquer condição. E principalmente quando eu falei para você, a política faz com que se arme artimanhas contra qualquer ser humano. Como foi o senhor que estava perto dele? Como foi para ele aquele baque, emocionalmente? Foi o grande baque do governo dele? Acaba qualquer ser humano, acaba qualquer pessoa. E eu quero fazer justiça a uma pessoa. O Orleir, ele se abraçou muito a uma pessoa que ajudou ele e hoje é vice-governador. O César Messias foi um primo leal, um escudeiro leal. O verdadeiro homem forte do Orleir no governo foi o César, que ajudou ombro a ombro e para e passo. Sou amigo do César pessoal, sou amigo do Wagner Salles, que é primo do Orleir, que também deve estar sentindo muito a morte do seu primo. E tenho a te dizer o seguinte, o César deu a sua vida, o seu sangue no governo do primo. Trabalhou ombro a ombro. Talvez o Orleir tenha algum pecado em confiar em pessoas de fora que vieram para o governo. Mas quem não peca, quem não tem falhas, quem atira a primeira pedra no outro, como diz a palavra de Deus. Então todos nós somos humanos, todos nós temos direito ao erro. Deputado, e a relação de Orleir com as grandes lideranças, tidas como lideranças, na época, muito, muito contundentes, como o ex-deputado e coronel Ildebrando Pascoal? Como era a relação do Orleir com ele? De respeito e de cordialidade. Não foi no governo Orleir que começou-se a desmantelar o que se chamou do esquema do Esquadrão da Morte? Já foi no governo do Orleir, não? Não. Ou já foi no governo do Jorge? Não foi do governo do Orleir, não, porque no governo do Orleir, Ildebrando Pascoal era deputado. Uhum. Eu participava de comissão com o coronel Ildebrando Pascoal no governo do Orleir. A relação era amigável? A relação era boa, a relação não tinha relação de...
O que aconteceu com o deputado Hildebrando Pascoal foi após ele ser eleito deputado federal. Aí que começaram quando a coisa pegou de maneira mesmo. diferente, quando pegou mesmo. O Orley também foi criticado, duramente criticado, por adversários políticos, por analistas políticos na época, deputado. O senhor lembra disso? Diziam o seguinte: olha, o Orley, por ser do Juruá, priorizou o Juruá e abandonou a capital. Como é que o senhor via essas críticas? Para te ser honesto, tem um ditado que diz que a gente puxa a brasa para a sua sardinha. Né? E o Orley não puxou a brasa só para Cruzeiro do Sul. O Orley priorizou Taumaturgo, Manso Lima, Feijó, Tarauacá. A sua cena madureira foi privilegiada no governo do Orley Cameli e muito. Fez a ligação asfáltica com Brasileia, o Vale do Acre. Ele não esqueceu lugar nenhum e muito menos a capital. Mas ele não deu uma prioridade ao Juruá? Prioridade à estrada. Prioridade a tirar do isolamento a população do Vale do Juruá todinha e ligar o Acre definitivamente. Era o grande sonho dele. Orley também foi criticado na gestão, já no final da gestão dele, e quando ele deixa o governo, pipocaram diversas denúncias de improbidade administrativa, TCU, TCE em cima, e o atraso no pagamento de salário de servidores. O que aconteceu? Atraso no pagamento de servidores, eu lembro que houve no governo do Romildo. No governo do Orley, se houve atraso, foi um mês e já no finzinho do governo dele. Porque a pressão em cima do Orley era tão grande, tão feroz, tão tenebrosa, que eu te repito, eu não sei como ele teve suporte emocional, se não fossem os verdadeiros amigos que rodeavam ele, como César Messias e tantos outros, eu não sei se ele aguentaria terminar o governo. Porque era pedido de impeachment, era processo rolando contra a vida dele, era tratando ele de traficante, era tratando ele de todas as adversidades maiores possíveis e imagináveis. E ele suportou, não reagiu, não foi uma pessoa que teve ódio no coração. Prova está a última entrevista dele. Ele disse que fez pouco. Em 4 anos ele fez muita coisa pelo Acre. Eu digo para ele hoje, descanse em paz, Orley, porque você fez muito pelo Acre e pelos acreanos. Deputado, eu tenho aqui em mãos alguns dos bilhetinhos que o então governador Edmundo Pinto passava para o senhor. Olha só, governo do Estado. O senhor me permite ler algum deles? Não, sem problema. Ao deputado Luiz Garcia, da Assembleia Legislativa: senhor deputado, cumprimento Vossa Excelência pelo excelente trabalho e louvo a sua iniciativa. Os dados, as informações resultantes da pesquisa educacional retrata a nossa realidade, oferece subsídios valiosos para a solução desse problema realmente sério e urgente na agenda de meu governo. O senhor tinha feito um levantamento, uma pesquisa educacional, para mostrar ao governador a situação realmente da educação no Acre à época, não foi isso? E ele fez um trabalho magnífico. Olha, Berta Vieira e muitas escolas de porte, tipo que o governador Jorge Viana e o governador Mil Marques construíram, o Edmundo começou a construir. Isso aqui, gente, é do tempo que não havia mensagem de celular, não tinha... Isso aqui era o bilhetinho mesmo. Outro bilhetinho aqui do Edmundo, do ex-governador Edmundo Pinto. Deixa eu ler esse daqui, por favor. Me permita, deputado. Acuso em meu poder a legislação estadual coletânea elaborada por Vossa Excelência. Agradeço e louvo a iniciativa do ilustre parlamentar, que assim presta um grande serviço à casa. O senhor só trouxe aqui os elogios, mas não tinha uma... Quando ele queria lhe cutucar, não tinha uma cutucadazinha, não? O Edmundo sempre teve um grande respeito por mim. Um grande respeito. O senhor chegou a ser sondado para ser líder do governo Edmundo Pinto. O que aconteceu? Quando ele voltasse de Brasília com o Dr. Wilson Ribeiro, o Dr. Wilson já tinha me dito isso antes, que ele me convidaria para ser líder do governo dele. Infelizmente, o Edmundo veio do Della Volpe de São Paulo dentro de um caixão. De um caixão, é verdade. Para a gente fechar essa questão do Edmundo, nós falamos muito aqui do Orley, eu quero finalizar com o governador Orley Cameli. Chegou minha informação, deputado, que o senhor teria um envelope que ficou durante muito tempo lacrado em poder da família de Edmundo, ele guardava num cofre, com a indicação do seu sucessor no governo do estado do Acre. Quem era este homem que Edmundo Pinto indicava como seu sucessor no governo? O senhor ainda tem esse envelope? O senhor ainda tem esse documento? O envelope está aqui comigo, mas não ficou com a família dele. Aí houve um pequeno engano seu. Esse envelope, nós estávamos num jantar na minha casa, frente à escola Lindaura Leitão, no bairro da Estação. Estava o teu primo, Normando Salles, estava Manuel Machado da Rocha, Tarcísio, que não assinou aqui, Tarcísio Medeiros, e o governador Edmundo Pinto.
E ele disse assim, chamou a minha esposa, diga, dona Dalva, me traga um envelope. Ele ainda disse uma goma para colar. Isso aqui foi com goma arábica. Goma para colar o envelope. Por isso está branquinho desse jeito. E aí está aí a data. E ele disse, vocês querem, estão muito curiosos. Eu vou escrever e vou deixar guardado aqui. Dona Dalva, quando eu lhe ligar... 17 de dezembro de 91. Quando eu lhe ligar, a senhora abre esse envelope. Esse envelope ficou lá em casa, dentro de um cofrezinho pequeno guardado. E quando o Edmundo faleceu, eu me lembrei do envelope. Aí vou deixar que o senhor abra. Eu procurei a doutora Miracelli à época, doutor Ilso Ribeiro, presidente da Assembleia, doutora Miracelli, procurei a dona Fátima, o pai dele, e nós abrimos esse envelope lá no velório, numa sala do Tribunal de Justiça. Antigo Tribunal de Justiça. E agora eu estou curioso. Quem era o envelope está aqui, o papelzinho está aqui, amarelinho e o nome está aqui dentro escrito. Eu vou mostrar para você de casa. Esse era o nome que Edmundo Pinto sugeria, indicava para ser seu sucessor. Jorge Ney Ribeiro. Jorge Ney Ribeiro. O Edmundo era cheio de surpresas, né? Irmão do deputado Valmir Ribeiro, excepcional deputado no meu tempo de Assembleia, na 7ª legislatura, uma pessoa íntegra e uma pessoa que eu prezo e tenho uma estima muito grande, que já me prestou relevantes serviços de amizade a mim. O Valmir é uma pessoa maravilhosa. O Jorge Ney trabalhou no Banacre, que foi diretor-presidente do Banacre, e foi colega do Edmundo na faculdade. Havia uma relação de amizade Havia uma muito relação de profunda. amizade verdadeira entre ambos. Entende? Mas não tinha também o aspecto político nessa escolha? Geralmente tem. O Jorge Ney... Não era só de sentimental, era uma escolha tinha política. Coisas políticas, porque Jorge Ney, a época que se lançaria candidato, seria Jorge Ney Viana das Neves, que foi governador Jorge Viana. E o Edmundo era uma pessoa muito sábia. O Edmundo era tão sábio que eu vou te contar uma passagem rapidamente. Estava mais de 20 mil pessoas frente ao palácio pedindo a cabeça do Edmundo, pedindo o impeachment. Ele saiu lá na frente do palácio de terno branco e gravata vermelha, e os dois oficiais que faziam a segurança dele disseram, não desça, governador, nós vamos com o senhor. Fiquem. Desceu sozinho. É como se fosse o Mar Vermelho. Como se fosse o Mar Vermelho. Estão vivos aí para dizer os sindicalistas da época. Abriu-se um vão de 2 metros e o Edmundo passou altivo no meio da população, foi lá, pediu licença, pegou o microfone, deu o recado dele, não maltratou ninguém, desceu do palco, abriu-se novamente aquele caminho e ele veio para o palácio. E terminou a concentração. Ele era uma pessoa sábia, inteligente, preparado. Voltando aqui para Orleí, senão a gente termina o programa, tem tantas histórias, são tantas as experiências do ex-deputado Luiz Garcia. Deputado, quem era Orleí Cameli na essência, para Luiz Garcia? Um excepcional filho, um excelente pai, um bom esposo, um grande amigo e um pai para a população de Cruzeiro do Sul. Seu amigo pessoal? Eu não posso dizer que ele era amigo de todos os momentos, porque eu não frequentava muito a casa do Orleí. Mas era uma pessoa que tinha um respeito pela gente e que eu nutria por ele uma grande admiração, como ele nutria por mim. E com os olhos marejados, eu encerro aqui essa entrevista, os olhos marejados do deputado Luiz Garcia. Quero agradecer de coração a vinda do deputado para bater um papo conosco, para trazer tantas histórias, tantos fatos, tantos momentos. Para você de casa que nos acompanhou, o nosso sincero abraço, o nosso sincero carinho. Deputado, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Alan. Sucesso. Desculpa. Que Deus te abençoe muito. Não. Desculpa. O senhor está na sua razão. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.